no jogo de letras dos mais sérios, né, de hepatite, ficou faltando a C. E eu vou aproveitar, o Cláudio já começa com C também, para distinguir. O que é, então, a hepatite C? O que distingue ela das outras? Como é que é isso? Então, nós já vimos os outros tipos de hepatite, A, B, D e E. A C... A mais pegando por alimentos e oral, a B mais por questões de transmissão sexual, sangue, e também, né? É importante também destacar que a C, além da via sexual... A B, a B, desculpa, a B é extremamente importante, a via sexual. A via parenteral, que é o contato de sangue, e a via vertical, chamada via vertical, que é de mãe para filho. A transmissão... Quer dizer, uma transmissão semelhante à da AIDS. Exatamente. A transmissão é semelhante à da AIDS. Nós, obviamente... Felizmente, a gravidade não tanto. Em determinadas situações, a doença pode evoluir para cirrose e ser muito mais grave que a infecção causada, que a doença causada pelo HIV. Mas a hepatite C, ela ganhou uma importância muito grande na última década do século passado, mais precisamente a partir de 1989, quando o vírus foi identificado. A partir daí surgiram, nós vimos uma sequência enorme, infinita de trabalhos sobre a hepatite C. Na última década, como eu falei, o vírus da hepatite C foi muito estudado, ainda está sendo muito estudado. Ele antes, por desconhecimento, pertencia a um grupo de hepatites que nós denominávamos hepatite não A, não B. Ou seja, não era nem a hepatite A e nem a hepatite B, era uma outra hepatite. Nós sabíamos que havia uma inflamação hepática, uma hepatite, assim como artrite. O que ela é diferente da A e da B? Em termos gerais, ela é bastante semelhante à hepatite B, por exemplo. A hepatite A, ela não leva à doença crônica. O vírus da hepatite A, ele causa a doença e acaba. Resolve, na maior parte dos casos, com exceção de alguns casos, como citado pelo Eduardo, que ela pode evoluir de forma fulminante, mas isso é muito raro. Na maior parte dos casos, ela evolui muito bem, de forma benigna. A hepatite B, ela pode levar a formas crônicas de doença, ou seja, o indivíduo pode ficar albergando o vírus pela vida toda. Isso ocorre em 90% das crianças e em 10% dos adultos. Ou seja, se você não tem proteção contra a hepatite B e entra em contato com o vírus da hepatite B, você tem 10% de chance de ficar com o vírus no organismo. E pode sim, em determinados casos, não em todos os casos, desenvolver cirrose ao final de um determinado número de anos. Não são todos os casos, não é a maior parte de doentes que desenvolve cirrose, mas pode acontecer. No caso da hepatite C, o que nós vemos normalmente é que o índice de cronificação é muito maior que o índice de cronificação da hepatite B, que nos adultos é em torno de 10%, como eu falei, na hepatite C chega a 75%, em média 70%, 75% até 80%, dependendo de determinadas condições. É muito maior. E não existe vacina contra a hepatite C. Isso é muito importante. O profissional, o indivíduo que está em risco de contrair a hepatite C, só tem uma forma de evitar a contaminação, prestar atenção no que está fazendo. O que é a hepatite C? Deixa eu passar aqui para o Auer um pouquinho, para diversificar. Como é que pega? A hepatite C, primeiro, é uma doença silenciosa. Ela não chama atenção. A contaminação da hepatite C se dá, na grande maioria dos casos, através de contaminação de sangue ou produtos do sangue, derivados do sangue, hemoderivados, como a gente fala, contaminado. O uso e compartilhamento por usuário de droga venosa de agulha e seringa contaminada. Alguns casos relatados à utilização de tatuagens, de colocação de piercing. Existem também descrições na literatura de alicate de manicure, de material de manicure que pode, aqueles ferimentos mínimos acontecer na cutícula, levar à contaminação. Então, há que se tomar muito cuidado porque o vírus C pode ser transmitido dessa forma também. É bem verdade que... Também porque, no caso, quer dizer, não passa em alimento. Não passa em alimento, absolutamente. Mas é uma questão de cuidado. Exatamente. Mas a grande contaminação do vírus da hepatite C é através de sangue ou produtos do sangue contaminados ou o compartilhamento, como eu já disse, de agulha ou seringa contaminada. É uma doença silenciosa, uma doença que raramente o médico vai encontrar um caso de hepatite C aguda. A gente normalmente não vê, porque o paciente não fica ictérico, como apresenta nos outros tipos de hepatite, e ela se cronifica de forma silenciosa e a descoberta dessa contaminação
Exatamente, vai se dar, ou a pessoa vai fazer algum exame de sangue, vai fazer um check-up, vai fazer um rastreamento, vai fazer uma doação de sangue, e aí na doação de sangue é feito o teste também para o vírus da hepatite C através de um teste simples chamado anti-HCV. E aí esse anti-HCV vai mostrar positividade e essa pessoa vai ser alertada a procurar um profissional de saúde para dar seguimento. Pessoa, então, ela não tem nenhuma manifestação física? Não tem. Normalmente não tem manifestação. E o fígado vai se deteriorando não, silenciosamente ou não? De repente? Não. É uma doença de curso longo, de 20, 25 anos. A pessoa foi contaminada lá nos anos 80 e agora, por algum motivo, descobriu que tem o vírus da hepatite C. Então, isso implica em se fazer provas laboratoriais, exames de laboratório mais refinados, utilizando técnicas de biologia molecular, para você poder identificar o vírus, caracterizar a quantidade de partículas virais em circulação e, se for o caso, combinar com o tratamento, porque existe possibilidade de você tratar a infecção pelo vírus da hepatite C. Antes da gente voltar para o tratamento, parece, Eduardo Fernandes, você com a sua prática lá do transplante no HU, é o principal problema de vocês, do transplante, não? Olha, hoje, não só no nosso programa, mas também no Ocidente, de maneira geral, o vírus C lidera as indicações de transplante. Nosso programa, em torno de 50% dos pacientes que estão na fila são pacientes que têm hepatite C crônica. Só queria fazer só um comentário aqui em relação ao vírus C, que talvez 40%, 45% dos pacientes que têm hepatite C, eles não têm história de contato parenteral ou qualquer coisa. Então, nós ainda não sabemos as outras fontes de contaminação. Outras fontes existem. Então, a gente percebe aí que em torno de 40%, tem estudo que fala até 50% dos pacientes não tem história de hemotransfusão. O que a gente, esse tipo a gente denomina esporádica, transmissão esporádica. São aquelas que nós não temos conhecimento da fator de risco nenhum. A pessoa mas essa é a que mais preocupa vocês no caso sociedade. Eu vejo isso. Eu tenho certeza que o Dr. Raul e o Dr. Cláudio vê isso com muita frequência. O paciente, quando ele procura o profissional, ele está com ascite, ou porque ele sangrou por essas varizes de esofágio, como o Cláudio falou. Tem um sinal grave no caso. Ele já está com 20 anos de doença, 25 anos de doença. Então, esse paciente, quando ele está nesse estágio, ele já fugiu do tratamento, de um diagnóstico precoce. Essa é a nossa realidade. Deixa eu entrar numa questão que veio meio na crista da onda. Recentemente se falou, não sei se já está definido, de uma mudança nesse critério de filas para transplante, né? Isso. Nós temos uma legislação que estabelece um critério de inscrição nessa fila. E havia uma tendência de mudar, não sei, já mudou, nos explique, para o índice de gravidade. Como é que é isso? Já está vigorando Essa isso? questão agora está na moda. Tem se falado muito disso, mas ainda não foi aprovado. É um sistema que a gente chama de MELD, que é uma abreviação de uma sigla em inglês, que quer dizer o modelo de doença terminal do fígado. Então, esses pacientes, hoje na nossa legislação, o paciente que vai para transplante, ele é por lista, é por ordem de chegada na lista. Então, hoje, por exemplo, foram listados, vamos dizer, 30 pacientes no Rio de Janeiro. Então, esses pacientes, eles têm prioridade no transplante nos pacientes que vão ser listados amanhã. Então, esse modelo, que é um modelo americano, foi criado em 2002 nos Estados Unidos, em fevereiro de 2002, e o mundo inteiro copiou, né? Vários países do mundo copiaram, que é um modelo que prioriza os pacientes mais graves, pacientes que têm problema de insuficiência renal, pacientes que já têm a taxa de coagulação muito ruim, esses pacientes ganham pontos e ele vai para o topo da fila. O Brasil tem normalmente mais da C por causa desse caráter de já ficar crônico. Na verdade, não só da C. Quando a doença do fígado chega no estado terminal, a gente classifica essas doenças do fígado, elas são básicas, têm o mesmo comportamento. Se ela é uma cirrose por vírus B, por vírus C, já com uma hepatopatia avançada, elas se comportam da mesma maneira. Então, esses pacientes, eles são cirróticos. Agora, felizmente, a possibilidade, quer dizer, até com isso que eu falei no início, está na hora da gente retomar, da possibilidade até de se usar um fígado para 2 pessoas, por essa capacidade de recomposição, o transplante de fígado avança muito. Ele é recente, mas o grau de sucesso tem sido muito grande. Sem dúvida. Eu acho que, tecnicamente, muitas coisas têm sido desenvolvidas exatamente para tentar solucionar o grande problema do transplante de fígado no mundo, que é
um contingente enorme de receptores e com um potencial de doador pequeno. Quer dizer, esse é o grande problema do transplante de fígado. Não é só no Brasil, isso é um problema nos Estados Unidos. Mas o Cláudio, antes de eu fazer o intervalo, tá quase na hora, o Cláudio tinha chamado a atenção dos intervivos, ou seja, não só daquele transplante do órgão de quem acabou de falecer, mas já que dá para tirar um pedaço, dá, mas aí é complicado, porque virar um comércio. Aliás, eu acho que cabe aqui um comentário de que isso é um mérito do Brasil, né? Porque o primeiro transplante de intervivos do mundo foi feito no Brasil. E hoje, o professor Silvano Rai, em São Paulo, né? Em 1988, o Brasil foi o pioneiro nessa modalidade, e hoje os asiáticos dominam essa modalidade. Mas essa é uma modalidade que ela contribui de maneira importante com o número de transplantes. Tá, e no caso não existe um risco disso? Existe. Como diz o Cláudio, leva um amigo que era um pedaço do fígado dele. Mas aí a legislação brasileira ela só permite a doação de algum membro da família, de segundo até terceiro grau. E salvo alguma exceção, compatibilidades assim? Só queria dizer isso que antes de dizer isso que se tiver alguma pessoa que queira doar que não seja da família, precisa de autorização judicial. Isso fica muito claro porque isso pode dar margem à venda de órgãos. Isso é muito bem hoje, isso é muito. A gente tem muito cuidado em selecionar esse tipo de. E rapidinho, antes do intervalo, a compatibilidade é apenas sanguínea? No fígado, que é um órgão menos imunogênico do que o pulmão, do que o rim, é só compatibilidade ABO. Ou seja, do sistema se o sangue é A, se é O. Isso. Essa é a abordagem inicial. Se é incompatível, claro, aí não pode como uma transfusão também. Né? Verdade. Bem, um intervalo, vamos para o último bloco do nosso programa sobre o fígado. Até já.